Então eu queria orar nesse momento com você. E eu queria que você de fato adorasse ao Senhor em todo momento nesse culto. Pastor, como que eu adoro? Me entregando em todo momento. Eu acabei de fazer uma extração de siso, então eu estou tentando falar um pouco mais devagar e com a boca mais fechada. Quem me conhece sabe que eu já começaria gritando esse culto. Mas hoje a gente vai num slow, a gente vai um pouco mais devagar. E eu gostaria que você hoje recebesse com a mesma intensidade a palavra que Deus tem para o teu coração, amém? Eu sei que a gente está mais ou menos no Polo Norte hoje, não é isso? Tá frio, não tá, gente? Ou não? Só eu que estou sentindo. Então a gente vai dar uma organizada, glória a Deus, porque deu uma esfriada em São Paulo, né, gente? Inclusive o povo fica mais preguiçoso, fica tudo em casa mandando mensagem: pastor, eu estou assistindo online. Eu tiro essa preguiça do corpo em nome de Jesus. Mas os corajosos vieram aqui hoje, saíram de casa. Glória a Deus pelos corajosos que saíram e vieram hoje. Deus seja louvado. E eu quero orar com você para que a gente possa entrar nesse tempo de palavra. Feche os seus olhos nesse momento. Papai amado, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco de uma maneira sobrenatural. Pai, não se cale essa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz mais do que qualquer outra coisa. Espírito Santo, estamos dispostos e disponíveis, papai. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, porque a Tua palavra não está presa, Jesus. A Tua palavra continua livre e ela vai libertar essa noite, vai transformar, vai curar, vai renovar. Papai, fala aos nossos corações, desbloqueia aquilo que está bloqueado, faz algo novo hoje. Abre o nosso entendimento, Pai, porque eu sei que há mais preparado nesse tempo. Em nome de Jesus. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, pode tomar o seu assento. Hoje é dia das mães, não é verdade? Quem já almoçou com a mãe hoje, ou já mandou pelo menos para ela um parabéns, uma felicitação, glória a Deus. Hoje teve muitos almoços, inclusive todo mundo veio para a igreja de manhã. A gente tem que dividir o povo, né? Porque o povo escolhe um só horário, pela manhã não tinha lugar, glória a Deus. E o pessoal vai almoçar com a mãe, aproveita mais esse momento. E que bom, e hoje pela manhã nós trouxemos uma palavra muito forte sobre as mães. Nós falamos sobre Joquebede, nós falamos sobre liberdade. Foi uma palavra que o Senhor trouxe realmente algo novo. E para essa noite Deus trouxe uma direção diferente, Jonathan. E eu vou ser obediente à direção que Deus me deu, porque eu sei que é uma palavra que talvez você precisa. Porque quando eu estava na minha casa à tarde, Deus falou: eu tenho uma direção nova, começa a escrever. E eu comecei a escrever. Então o que eu estou falando aqui é algo que o Senhor me deu agora há pouco também. Então eu quero que você tenha paciência, mas que você entenda: Deus preparou esse tempo para você, eu não tenho dúvida disso. E essa palavra começou a arder no meu coração, pastor Valmor, sobre um homem chamado Paulo. Quem já ouviu a história de Paulo? Meu Deus, gente, a história de Paulo é muito forte. E o Senhor começou a me lembrar na minha casa sobre a história de Paulo. E Ele falou: filho, começa a trazer hoje e começa a escrever para os meus filhos, porque muitos estão acorrentados. E eu falei: Jesus. E Ele falou: e eu vou tirar e vou quebrar correntes nessa noite de domingo. Não é porque é dia das mães que eu vou deixar de trabalhar nele algo que ele precisa no interior dele. Eu vou quebrar correntes que precisam ser quebradas para que ele possa viver o que eu preparei ele para viver durante todo o tempo. Porque às vezes nós somos chamados para viver algo sobrenatural em Deus, mas algumas correntes começam a aparecer. E nós precisamos quebrar essas correntes, senão a gente é impedido de viver aquilo que Deus tem para nós. E Paulo é um homem que é um exemplo. Ele mostra que vale a pena pagar preço pelo Evangelho. Em todo o tempo ele mostra que vale a pena morrer por Jesus, vale a pena ser aprisionado por Jesus. Ele não é mais ou menos esse evangelho Nutella de hoje em dia que a gente ouve, não. Que tem que estar tudo confortável para você seguir a Deus. Né? Você vai na igreja e alguém prega que se você aceitar Jesus, você vai receber uma bênção específica. Aí você levanta a mão e fala: eu recebo. Paulo é diferente. Paulo sabe que a maior preciosidade que ele tem já é receber o Espírito Santo de Deus e Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele vive como alguém que sabe o que é mais precioso. Então Paulo é um homem que sempre fala muito ao meu coração. Eu não sei se por ser pastor. Eu comecei de novo a meditar na história dele. E eu quero compartilhar com você no momento da história dele em que ele está aprisionado e acorrentado lá em Roma. Paulo foi aprisionado a mandato de Nero. E daqui a pouco nós vamos ler esse versículo. Eu só quero contextualizar para você e te trazer para cá. Naquela época os cristãos estavam sofrendo uma perseguição muito grande. E Paulo era um pregador do evangelho. E é engraçado porque um tempo antes Paulo sai de Jerusalém e vai para Damasco exatamente para aprisionar e para perseguir os cristãos. Mas nesse episódio, um pouco mais à frente, ele está na prisão preso exatamente por divulgar e propagar o evangelho. E eu amo um Jesus que pega as coisas e confunde a mente de todo mundo. E eu gosto inclusive daqueles que vêm na igreja dizendo: não quero, não vou, não faço, não tem quem me faça.
porque Jesus pega esses e é desses que ele gosta, meu Deus. Nos retiros de casais que nós fazemos, nós temos um retiro chamado Poder do Casamento. E sempre tem algum marido que a mulher chamou para ir, o marido não queria ir. Pelo menos de 12 que vão, 7 estão na mesma situação. Eu não sei porque que homem dá trabalho assim, gente, misericórdia. E lá no retiro, teve uma vez em específico, que a mulher falou para o marido que eles estavam indo para uma viagem de férias e eles iam para um hotel. E quando eles chegaram no hotel, tinha lá a recepção do retiro, o pessoal, bem-vindo ao retiro. Ele falou, que retiro? Eu vim para uma viagem de casal. E a mulher dele falou, parabéns, você ganhou um presente. Gente, e o homem tinha mais ou menos 3 metros de altura, o braço dele era o meu corpo inteiro. E eu falei assim, eu tenho certeza que a gente vai apanhar muito, eu já contei essa história aqui na igreja, meu Deus do céu. E ele foi para o nosso retiro, no primeiro dia ele chegou lá com uma cara que parecia que ele ia matar todo mundo. Já contei, mas tem gente nova aqui hoje, então eu quero contar de novo. Quem já ouviu essa história? Só para ver quem não ouviu. Poucos, glória a Deus, né? Para não ser repetitivo. Que isso, pastor Valmor? Tá querendo me atrapalhar, me gongar hoje, é isso? E ele foi no primeiro dia do retiro chateado, ele olhava pra gente com uma cara nervoso, e ele batia o pé assim, claramente ele não queria estar ali. No final do primeiro dia, toda hora ele ia no banheiro. E eu falei, esse homem está indo no banheiro para não pegar alguém aqui, não acabar com alguém. No segundo dia ele chegou, ele também ficava meio assim, nervoso, e toda hora ia no banheiro. E eu achava que ele estava fugindo na ministração. Depois da terceira, quarta vez ele indo para o banheiro, eu percebi que o olho dele estava vermelho. E eu falei, não, ele está chorando. Mas o homem tinha uma cara de que a lágrima dele não era uma lágrima, era um ácido. E ele voltou com o rosto desse tamanho. No segundo dia ele já estava quebrantado, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. No terceiro dia ele já estava lá participando com a gente, porque quem vai para o retiro, eu não posso dar spoiler, mas a pessoa de fato sai transformada. E eu amo um Jesus que gosta de pegar exatamente aquele que fala, não vou, não quero, não adianta tentar me convencer. Eu amo Jesus que pega aqueles que todo mundo não dá nada e fala, esse aí não vai ser um evangelista, não vai ser um pastor, e é exatamente esse que Jesus pega. Eu gosto assim. Irmão, eu fui consagrado a pastor com 27 anos, 26 a 27 mais ou menos, e a minha cara já é de novinho hoje, imagina antes. E quando eu fui consagrado a pastor com esse cabelinho de gel para trás, 26 anos, meu Deus, é forte. Sem ninguém saber da história, eu comecei a pensar, Jesus, como você gosta de pegar os Davis, o que ninguém imagina, para usar para a honra e glória do teu nome. E eu quero dizer uma coisa, muita coisa vai ser confundida na tua história. Muita coisa ninguém vai entender, porque o Deus gosta de pegar exatamente assim. E eu queria, por favor, que você profetizasse, porque às vezes a pessoa que está do teu lado não quer receber essa palavra, mas você vai empurrar essa palavra nele. Você vai dizer para ele, Deus vai te usar poderosamente. Fala para ele, Deus vai usar a tua história poderosamente. Fala para ele, não adianta fugir, sacode ele, fala, não adianta fugir, meu Deus do céu. Não adianta. Deus te pegou na curva hoje. Porque Paulo nem sempre foi Paulo. Paulo, na verdade, em nome de Deus, ele perseguiu os cristãos. Ele veio com uma carta, uma autorização real para perseguir os cristãos. E ele veio com sede de prender, ele veio com sede de fazer justiça. E quando ele estava a caminho de Damasco para fazer isso, a Bíblia diz que de repente os olhos dele ficam cegos, ele cai do cavalo, aparece uma grande luz para ele. E aquele homem fica cego imediatamente. Ele era um perseguidor, alguém que ninguém esperava. De repente, quando ele fica cego, o próprio Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus. E ele fala, como assim? Essa é uma experiência nova. E essa noite é uma experiência nova para você. Não é porque o Lucas está aqui, não, meu irmão, que eu não sou nada. É porque Jesus resolveu hoje abrir os teus olhos. Eu sei que você vinha, minha vida espiritual tá legal, eu tô bacana com Deus. Não tem bacana com Deus, ou nós estamos caminhando com Ele ou não estamos. Tem gente que gosta de ficar nesse negócio de meio. Não, eu tô aqui mais ou menos, meu irmão, mais ou menos já é do lado oposto. A Bíblia diz que não existe em cima do muro, não existe morno, existe ou estou com Jesus ou não estou. E hoje Deus vai tirar muita gente de cima do muro e levar para o lado dele, em nome de Jesus. Ele cai, os olhos dele ficam cegos, e ele é levado para a casa de Judas. Naquele momento ele está lá, cego, e vem um homem que ninguém imagina, que ninguém espera, coloca a mão nos olhos dele, um homem que não tem nome, um homem que as pessoas não davam nada por ele. Ele vai lá, coloca a mão nos olhos de Saulo, e a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos de Saulo.
Tudo que cegou ele até aquele dia, Deus retirou para que ele começasse a ver o que Jesus estava fazendo. E esse homem começa então a propagar o evangelho. Ele é tão apaixonado por Jesus. Eu nunca vi alguém que foi... Tá caindo aí, Caio. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aqui não passa nada, né, Caio? Te amo, viu, cara? Quando ele começa a enxergar, ele começa a propagar. E eu tenho uma notícia para você. Todo mundo que é alcançado pelo verdadeiro evangelho de Cristo é transformado. Se você não foi transformado, eu tenho uma notícia para te dar. Ainda falta um encontro verdadeiro com Jesus para você. Porque muita gente é fã, poucos são discípulos. E tem uma diferença muito grande entre fã e discípulo. Fã admira. Fã diz como Jesus é legal. Acho cool. Acho bacana a mensagem dele. Ah, eu vou lá naquela igreja, eu até sinto um arrepio. É igual a galera que eu vou em umas palestras e eles falam assim: tua energia é tão legal, cara. Aí eu falo: minha energia é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que se acostumou a viver no meio termo. Deus quer que você viva quente, cheio da presença dele. Quando você conhece a Jesus de verdade, você é transformado e você não consegue passar por um lugar sem mostrar que você é transformado. Por onde você passa, as pessoas veem a manifestação do próprio Espírito Santo de Deus. Se você tem unção, meu irmão, na hora que você passa e tem um paralítico, você ora por ele, pelo menos ele sai pulando cheio da presença de Deus. Ele pode não sair com os pés, mas ele sai com o Espírito transformado. Quando você passa num lugar e você é cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas olham para você e dizem: ele tem uma coisa diferente. Você já percebeu que quem é de Deus é assim? Quando ele chega num lugar, você fala: que paz. E não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Eu tenho na minha família muitos tios e um casal que sempre teve uma condição muito desafiadora na nossa família. Mas quando você pisava na casa deles, parecia que você sentia que o próprio Jesus estava lá. Porque não é sobre ter. Tem gente que tem muito e é perturbada. Você entra na casa e fala: eu estou numa casa ou no hospício. Mas tem gente que você entra na casa e fala: eu estou sentindo uma paz. Quando a gente encontra Jesus, meu irmão, tudo muda por dentro e começa a refletir por fora. Cuidado, porque se por fora está um caos, talvez tenha algumas coisas que ainda precisam ser transformadas por dentro. Quando eu digo isso, não é situação de batalhas, não é de lutas que a gente vai enfrentar. É do que a gente passa para as pessoas. Saulo, quando foi transformado para Paulo, ele começa a pregar o evangelho por todo lugar. Ele vira um apaixonado por Jesus. E eu quero saber, ainda tem gente apaixonada por Jesus aqui? Não, tem gente que ainda, os olhos marejam ainda quando você fala de Jesus. Ou você só é fã? Admiro, li um livro sobre ele, é um cara bacana. Meu irmão, Jesus te pegou num lugar que só você sabe esse lugar. Ele fez assim com a tua vida. Ah, se não fosse o Senhor. Tem aquele louvor da Juliane que eu gosto muito. Me enxergou na minha tormenta. Pegou você num lugar que você nem imaginava. Te apresentou algo extraordinário, que é a presença dele. Eu não sei se você já sentiu isso. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, quando a gente começa a sentir pela primeira vez, tem um negócio que a gente não consegue parar de chorar. Vem uma graça, a gente vê um sentimento. É isso que eu quero que todos vocês experimentem, porque isso é Jesus. Jesus não é algo externo, Jesus é algo interno. Jesus não depende de eu ganhar um carro, ganhar uma casa, das coisas estarem todas certas. Deixa eu te falar, quem tem Jesus é a pessoa que transforma o ambiente, porque ele carrega Jesus dentro dele. Ele não depende do ambiente para estar bem. E Paulo se tornou esse homem que onde ele passava, ele carregava Jesus. E aí, um tempo depois, exatamente por ele ser um pregador do evangelho, ele é preso em Roma. E ele está dentro da cadeia. E agora eu vou te contar um negócio, meu irmão, que se eu fosse você, ficava muito ligado, porque isso mudou a minha concepção sobre a vida e sobre as coisas. Quando eu comecei a estudar essas cartas e a vida de Paulo, eu comecei a entender como nós vivemos uma geração que precisa aprender o que é ser cristão de verdade, o que é ser um discípulo de verdade. Ele está preso, Gui, e na lei romana, os presos que eram de alta periculosidade, aquelas pessoas que tinham uma situação em que eles ficavam mais preocupados com aquele preso, eles mandavam um soldado para ficar acorrentado com o preso, porque a lei era assim: se esse preso escapar, o soldado vai morto. Se esse preso escapar, a responsabilidade é sua. Então, o preso ficava acorrentado com alguém. Aí eu quero te dar um exemplo. Preciso de 2 voluntários. Quem aceita aqui esse voluntariado?
Eita, é desafiador hoje, hein? Vem cá, glória a Deus. Glória a Deus que foi rápido, vem cá. Preste atenção, Paulo foi preso. Pode cair. Para a câmera é melhor eles aqui em cima, né? Pra quem tá em casa, vem, sobe aqui. Sobe aqui. Oi? Paulo era mais baixo ou mais alto? Aí, Vaz, quer que eu meça? Paulo, só vou encontrar ele na glória. Preste atenção. Ele está na prisão e ele é obrigado a ficar preso com o outro. Fica aqui presinho, Laura. Pode. Tá legal esses presos para vocês? Vocês querem que eu troque os presos? Tá meio caído? Tá bacana os atores, glória a Deus. Obrigado, Gil. Ele fica acorrentado. Nero achava que prendendo Paulo, ele estava impedindo a mensagem de Cristo de ser levada para as pessoas. Então ele iria pegar aquela potência que era Paulo e ia deixar ele inofensivo, porque afinal ninguém ia ouvir a palavra. Então ele coloca ele preso com um soldado para se certificar. Só que Paulo é terrível. Paulo é mais ou menos igual o Lauro, fala que só. Gente, quem sorriu conhece o Lauro. O personagem certo veio hoje. O Lauro, quando vocês verem ali fora, ele é o prefeito da igreja, aleluia. Paulo então está preso com um soldado, ele fala: cara, já que a gente está aqui preso, vamos conversar. Você gosta, né? Já que a gente está aqui preso, vamos bater um papo. Aí ele começa a falar: meu irmão, você sabe quem é Jesus? O cara queria que ele preso fosse impedido de levar a mensagem. Aí preso, a expectativa de todo mundo é que o cara esmoreça e fique: meu Deus, por que eu estou aqui? Ao contrário disso, ele começa a dizer: você sabe quem é Jesus? Deixa eu te contar, eu era mais ou menos um soldado como você. E um dia Jesus abriu os meus olhos. Oh, rapaz, meu Deus do céu. Ele disse: eu perseguia as pessoas, cara, eu fazia tudo errado, minha vida era uma loucura. Eu achava que eu precisava de mais coisas, eu perseguia as pessoas, eu tentava achar razão para a minha vida. Mas o que eu precisava era nascer de novo. E quando eu encontrei Jesus, meu irmão, minha vida mudou, fui batizado, Jesus transformou meu coração. Aí o soldado já começava a chorar. Porque ele sentia um negócio que era o Espírito Santo, porque Jesus prometeu: eu vou, mas deixarei para vocês o meu Espírito Santo. Então enquanto ele falava, o coração do outro tremia, porque o Espírito Santo começava a falar com o outro. E aí ele começava a se emocionar. Só que tinha um problema para Nero, porque em determinada hora o turno mudava. Então esse aqui foi evangelizado. Muito obrigado a Deus. Foi bom esse personagem? Glória a Deus. Tem uma escadinha, Vaso, aleluia. Tô brincando, pode ficar aqui. Tem mais algum ator? Aqui? Mais alguém se prontifica? Aí vem o outro aqui. Não, esse é o Pedro do The Chosen. Mas vamos fingir que ele é o soldado agora. O turno mudou. Esse soldado não sabia o que o outro sabia. Então ele falava: cara, vamos conversar. Um dia eu era cego. Não sei se você já ouviu aquele Indapa. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Eu penso que é só porque eu sei quem é o autor, porque está lá na harpa. Mas se eu não soubesse, eu diria que foi ele que escreveu nessa hora. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E enquanto Ele falava com ele, quando Jesus, aí o Espírito Santo falava com o outro. Aí o outro começava a se emocionar. Aí tinha outro problema, o turno acabava. Aí vinha outro soldado. Desse jeito, Paulo evangelizou todos os maiores soldados que Nero tinha, os da frente de batalha, que ele não queria que a mensagem chegasse de Paulo para ninguém, pois a mensagem chegou dentro do palácio, mesmo com ele dentro da prisão. Sabe qual é o nosso problema? Não é o lugar que nós estamos, a gente reclama do lugar que a gente está. O problema é o nosso comportamento no lugar que a gente está, porque Deus não vai dar mais para quem não é bom zelador nem do que tem hoje.
Às vezes você carrega uma mensagem grandiosa, mas você está pensando, eu devia ter um escritório melhor, eu devia ter um lugar melhor, eu devia ter um ministério melhor, eu devia ter um lugar melhor. E Deus está falando, você não precisa de um lugar melhor, você precisa de ousadia para fazer aquilo que eu já te mandei fazer. Meu Deus. Aí ele começa a evangelizar. Já vou deixar o Paulo embora, tá? Ele começa a evangelizar. Aí ele começa a escrever as cartas. E nas cartas que ele escreve, ele diz assim para o povo: olha, só para que vocês saibam, o que tentaram usar como mal, Deus está transformando aqui nessa prisão. Eles queriam impedir que a mensagem fosse levada, mas as pessoas aqui estão sendo evangelizadas. Gente, o homem estava preso, com perigo de ser morto a qualquer momento, e o que ele escreve ainda não é sobre, gente, coitado de mim, pelo amor de Deus, me prenderam, agora acabou para mim. Não, ele ainda escreve sobre, Jesus está fazendo uma grande obra nesse lugar. Isso é alguém que é apaixonado pelo Evangelho, ele está preocupado com o que Jesus está fazendo, e não só com a sua própria vida. Quando nós vamos deixar de sermos egoístas, orgulhosos, preocupados se nós estamos recebendo algo no culto, ao invés de estar entregando nossa adoração para Deus? Quando nós de fato seremos cristãos de verdade, preocupados se as pessoas estão vendo Jesus na nossa vida? Que é muito fácil, obrigado, viu, Paulo? Porque é muito fácil sentar na cadeira e ficar apontando, não gostei desse pastor, grita muito. Não gostei dessa igreja, muito chata. Não gostei desse louvor. Achei que esse rapaz aí, olha, não achei que a igreja está sendo bacana. Você faz parte da igreja do corpo de Cristo. O que você está fazendo para mudar essa igreja? Se solto você não faz nada, imagina preso. Quem carrega o Espírito Santo de Deus não depende do lugar que foi colocado. Ele consegue florescer onde ele estiver. Sabe o que o pai de José diz para José? Eu sempre falo sobre isso porque isso para mim foi muito forte. No último dia de vida, enquanto ele está morrendo, ele começa a falar sobre todos os filhos. E quando ele fala de José, ele diz, mas José é um ramo frutífero, que onde passa dá fruto. Aí ele começa a dizer, os flecheiros, que são os irmãos, os perseguidores, tentaram acabar com ele, mas José continuou passando por cima dos muros. E eu quero declarar sobre a sua vida que você é essa pessoa como José. Não importa o lugar onde você está plantado, você floresce, você dá fruto. Você pode, por favor, profetizar sobre essa pessoa que veio com você. Diga para ele, você é como José. Você é como Paulo. Fala para ele, você vai dar fruto em todos os lugares. Fala para ele, você vai dar fruto em todos os lugares. Olha só, Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ele diz o seguinte, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram têm contribuído mais para o progresso do Evangelho, de tal modo que as minhas cadeias se tornaram manifestas em Cristo, em todo o pretório. O pretório era a guarda pessoal do imperador que mandou prender ele. Ele está dizendo, o nome de Jesus está sendo anunciado. Principalmente no meio do inimigo que mandou me prender. Deixa eu te falar. Eu não sei qual que é a cadeia ou a prisão ou o lugar que você acha que está limitado. Limitado pode ser o lugar, você não é limitado. Onde você estiver, Deus vai fazer coisas grandes acontecerem. Talvez a gente precise parar de pedir para Deus por lugares maiores. E nós precisamos começar a ser maiores. A sermos maiores. Nós precisamos começar a ter em nós algo que ultrapassa a barreira, ultrapassa a localização. Paulo foi assim. Mais na frente, acontece algo maravilhoso. Em Filipenses 4, a gente consegue colocar aí, Michele? Filipenses 4, 22. Se você puder, anota isso, porque esse Filipenses 4, 22 marcou minha vida. Se você quiser ler, por isso que eles acendem as luzes na hora de ler. Olha o que ele fala. Todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César.
Como assim da casa de César? É o palácio que não pode ter evangelho, são eles que perseguem os outros. O que ele está dizendo é, todos os meus amigos aqui da casa que eu estou preso, porque não era para eu pregar, estão mandando saudação para vocês que agora é tudo crente. Rapaz, quem fica feliz com isso junto? É muito forte um negócio desse. Ele está falando, olha só, é isso que eu acredito, nós vamos falar isso sobre a nossa casa, sobre o lugar que nós passarmos, mano. Por todo lugar que a gente pisar, a gente vai dizer, olha só, todo mundo aqui está mandando saudação para vocês, sabe por quê? Porque agora todo mundo reconhece Jesus. Mas sabe como é que é a maioria dos crentes modernos? Não você, porque aqui na Simples, você é diferenciado, glória a Deus. Sabe como que é a maioria? A hora que começa uma perseguição, uma coisa difícil, começa a dizer, Deus, onde tu estás? Pastor, eu sou perseguido. Tem inveja de mim, pastor. Não consigo me mover porque uma pessoa jogou mal olhado, olho gordo. Toma vergonha, rapaz. Pastor, eu não estou conseguindo me mover porque fizeram algo contra mim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Essa é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz, toda arma preparada contra você não prevalecerá. O que quer dizer que eu posso estar preso, mas a palavra de Deus, aquilo que Ele me prometeu, continua livre e solta. Vai acontecer tudo o que Ele disse. Meu Deus. Aí, Monique, agora a gente vive numa geração que tudo é um problema. Tudo não está dando certo porque eu estou sendo muito perseguido. Não está dando certo porque alguém fechou a porta. Não está dando certo porque fulano fez. Não está dando certo porque a menina tal falou mal de mim. Meu irmão, tua vida está na mão de quem? Dos homens ou do Senhor? Eu amo o que Jesus fala quando Ele vai ser crucificado, porque aquele homem que está mandando Ele para a cruz fala o seguinte, olha, você precisa se justificar agora, porque se você não fizer isso, você vai para a cruz. Ele fala, nenhum poder você teria se do céu meu Pai já não tivesse dado. Isso é alguém que sabe de quem é filho. Para de ficar dando moral para o povo ou para o inimigo. A tua vida está nas mãos de Deus. Para de ficar, o fulano, sabe que quando a porta for fechada, você vai lá e fala, Jesus, você fechou, glória a Deus, abra o que você quiser na minha vida. Jesus, por que isso está acontecendo? Pai, me ensina, porque eu quero aprender, eu quero caminhar contigo, eu quero ser obediente. Mas imagina hoje você na prisão. Olha a atitude desse homem na prisão, pastor Valmor. A atitude dele foi permanecer sendo quem Deus chamou ele para ser. Escrevia as cartas, cuidava do povo, advertia o povo, continuava seguindo o evangelho puro no coração dele. Como nós precisamos aprender com Paulo. E às vezes as correntes que a gente carrega é mágoa, ou palavra contrária, ou a gente foi ficando um pouco mais crítico, e a gente chama isso de maturidade. Que a gente fala assim, pastor Valmor, agora ninguém me engana mais, porque agora eu já sei. Fui muito enganado por igreja, fui muito enganado por não sei quem, agora eu tenho um equilíbrio. Não, você não é equilibrado não, você deixou de ter fé mesmo. Você não é equilibrado não, você virou, foi alguém que não consegue nem sentir a presença de Deus porque ficou frio. Meu irmão, quem é quente, a pessoa pode falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele já está, meu Deus. Quem é quente, a hora que alguém chega e fala de Jesus, ele já está ali, tamo junto, vamos orar, o que está acontecendo? Mas não, você vai ficando frio e chama isso de maturidade. Não é porque eu sou maduro, eu sei levar as coisas do jeito certo. Mentira. Deixou para trás o primeiro amor. A coisa que Paulo mais adverte, ele fala, eu tenho contra você, que você deixou o primeiro amor. E hoje Jesus está falando, cadê os meus filhinhos que oram daquele jeito, que choram daquele jeito, que amam a minha presença daquele jeito? Paulo era esse homem independente do lugar e independente do cenário. Aí mais na frente, preste atenção que eu estou indo para o final. Mais na frente, Paulo vai de novo para a prisão. Porque pense em um homem que passa por desgraça. Paulo é apedrejado. Ele é colocado para fora da cidade, todo apedrejado sozinho. Paulo é preso não só uma vez, Paulo passa por 3 naufrágios. Meu irmão, tu andar em 3 barcos é muito azar, vamos combinar. Paulo passou por tanta coisa. Só que agora, dessa vez, mais na frente, quando ele está preso na masmorra. E ele está escrevendo 2 Timóteo.
uma das últimas escritas de Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 11, eu vou ler com você. Isso aqui é Paulo já no finalzinho. Você consegue colocar aí 2 Timóteo 4, 9. Ele diz assim para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Fica imaginando esse homem que passou por tanta coisa na prisão escrevendo isso. Timóteo virou o amado de Paulo. Paulo conheceu Timóteo e ele tratava Timóteo como um filho. E ele dizia que Timóteo era alguém que ele confiava, que era alguém que não abandonava independente do momento. Então aqui no finalzinho ele está escrevendo para Timóteo dizendo: procura vir logo ao meu encontro. Pode ir para o próximo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Você acha que eu escolhi esse versículo por quê? Brincadeira, gente. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ele é útil para me abraçar. Ele me é útil porque agora eu preciso me sentir amado. Porque o crente hoje, se não se sentir amado, meu irmão, ele larga Jesus na hora. A irmã não me abraçou. O irmão não falou que Jesus me ama. Não vou mais seguir a Jesus. Ele fala: esse homem é útil para o ministério, para continuar pregando o evangelho. Esse homem é muito pesado. Aí ele fala o seguinte, vai para o próximo versículo. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Aqui fala de humanidade. Paulo está pedindo a capa porque a masmorra que ele estava não é igual aqui, gente, a prisão que a gente vê hoje, que tem eletricidade, tem tudo. Imagina, ele estava num buraco, talvez cheirando a esgoto, num lugar úmido, escuro. Talvez um dos maiores homens que já passaram por esse mundo estava nesse lugar no final da vida dele. E o crente acha que se no final da vida não tiver na mansão, no Tamboré 3, em Alphaville, é porque Deus falhou. Porque Deus é obrigado a fazer suas vontades. Porque se Ele não fizer do seu jeito, Ele não é Deus. Se Ele não mostrar para todo mundo que quem te viu passar na prova e não te ajudou, o que Ele pede como humano? Traz uma capa, talvez porque, não diz exatamente, mas eu imagino lendo isso. Esse lugar é frio, capa também representa unção, não dá para entender ao certo, mas esse lugar é frio, eu estou passando frio, eu estou passando muita necessidade aqui nesse lugar. Traz também os meus livros, os pergaminhos, porque até morrer eu quero continuar estudando e relembrando quem Ele é. Até morrer eu quero continuar apegado com a palavra. Paulo o tempo inteiro falava da palavra. Ele dizia: eu estou preso, mas a palavra não está preso. Ele é tão apaixonado que ele não pede: olha, pede para quem acredita em Deus vir aqui fora fazer um luau para mim. Pede para eles virem aqui fora acender umas velas. Não, ele fala: me traga a palavra, porque eu quero morrer lendo a palavra. Eu quero ir até o final lembrando de quem Deus é. Olha o próximo versículo, que forte isso. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. O bicho é vingativo também. Brincadeira. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Gente, o maior pregador, ninguém apareceu para me apoiar. Gente, o cara escreveu carta para todas as igrejas. O cara fundou tudo que é a igreja que você imaginar. No final da vida ele está dizendo: ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Todos me deixaram. Que isso não lhe seja cobrado. Olha só o que mais diz. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Aqui o aleluia precisa ser um pouquinho melhor. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Você pode dizer isso comigo? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Olha só o que ele continua: para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão.
o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Eu estou falando de alguém que está dentro de uma masmorra, de alguém que sofreu naufrágio, de alguém que entregou toda a sua vida para Deus. No final da sua vida, ele está escrevendo 2 Timóteo, dizendo isso: a Ele seja a glória pelo século dos séculos. Esse homem nos ensina muito sobre o que é ser um cristão de verdade. No final da vida ele não está apontando para ele não está dizendo eu fiz, eu sou, eu aconteço, eu faço. Apesar de ele sim usar o seu exemplo muitas vezes, no final da vida ele está dizendo: Jesus será glorificado. O Senhor está comigo, Ele não me deixou, mesmo quando os outros me deixaram, Ele não me abandonou. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Você pode falar de novo como um profeta, mas olha para ele com aquela cara de bravo, de profeta, de quem vai dar uma bronca nele. Fala: não duvide de Deus não. Fala: Ele vai continuar fazendo. Fala: a palavra não está presa. A gente precisa lembrar disso, dessa história. Porque às vezes a gente não tem nenhum desses problemas, gente, mas a gente está preso. Pelo quê? Pela opinião das pessoas. A gente tem um chamado, um dom, uma palavra que Deus colocou em nós. Mas a gente não usa porque tem medo do que vão falar. Paulo preso derrubando todo mundo e você preocupado num grupo de WhatsApp com 5 pessoas. Será que eu devo? Não, eu acho que eu preciso me moldar um pouco porque a gente... No lugar que você estiver, proclame a Jesus. Seja fiel àquilo que você carrega. Não pague o preço por negar o Evangelho. Jamais negue a Jesus. Vale a pena ser fiel a Ele em todo o tempo. Vale a pena sofrer por Ele. Paulo estava na frente de Nero, gente. Paulo estava com um dos homens mais fortes que podiam acabar com ele, acorrentado. E às vezes a gente espera a condição melhorar para a gente obedecer. E às vezes Deus está esperando você obedecer para a condição melhorar. Às vezes Deus está esperando você dar o passo para as pessoas que estão ao teu redor serem libertas. Deus está esperando você começar a se movimentar, liberar aquilo que tem em você, porque você carrega algo que Deus colocou só em você. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: guarda isso, filho, aquilo que eu coloquei dentro de você, eu quero usar isso. O que Deus colocou em você? Que você é alguém diferenciado, eu sei, tem algo aí dentro de você, que Deus não juntou esse povo aqui hoje à toa, não. O que Deus colocou em você que você está deixando aprisionado? Talvez pela opinião dos outros, talvez que você acha que não está preparado. O que tem aí dentro? Para de pedir para Deus lugar novo. Deus, me dá um escritório novo. Me dá uma igreja em que eu possa usar meu dom. Me dá um ministério. Mas você perguntar: Deus, como que eu posso usar o que você já me deu agora, hoje? O que está faltando é obediência. No finalzinho da vida, Paulo escreve isso. E quando ele está indo para a morte, a Bíblia não descreve exatamente, mas de acordo com os estudiosos, Paulo, provavelmente por ser romano, ele foi tirado daquela cidade e morreu decapitado. Porque se não fosse romano, ele teria morrido numa cruz. Mas como ele era, decapitado. E as últimas palavras de Paulo foram: que o Senhor abençoe vocês.
Em momento nenhum você vê Paulo pedindo por ele. Você vê Paulo se alegrando na tribulação por causa da palavra. Paulo era mais apaixonado pela palavra do que pela vida dele. E eu sei que talvez essa palavra, para um domingo à noite, porque a gente espera sair daqui motivado para a nossa semana, recebendo algo, Deus vai fazer indiretas para a nossa vida, e a gente entender que Deus está respondendo algo sobre um negócio que a gente quer fazer. Mas tem uma mensagem muito mais preciosa do que isso, gente. É a mensagem de um evangelho que nos resgatou. A mensagem de um evangelho que fez um homem como Paulo largar tudo. Eu gosto daquele louvor que fala: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que Paulo viu que o fez largar tudo? O que é que você ainda precisa ver para deixar tudo? O que é que você ainda precisa enxergar para você viver a totalidade de Jesus na tua vida? Para você não abrir mão do evangelho, para você não negociar. Tem uma mensagem muito forte em você. Eu guardei aqui, eu tenho no meu bloco de notas, um versículo que quando eu me tornei pastor, quando eu fui consagrado a pastor, eu anotei, e é um versículo que também em 2 Timóteo, que eu deixei ele anotado dizendo: no final da minha vida eu preciso dizer isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu quero isso escrito se eu morrer antes na minha lápide. Eu quero carregar essa mensagem comigo até o final. E o próximo versículo, Paulo diz assim, ó. Põe o próximo. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele não está falando: olhem quantas coisas eu tenho. Eu caminhei com Jesus e Ele me deu cidades, palácios. Olha quantos carros eu tenho. Olha como eu sou próspero. Olha como eu sou o cara. Olha quantos seguidores eu tenho. Olha como eu sou um pastor influente com muita gente dentro das minhas igrejas. Olha como eu sou uma pessoa que mudou. O que Ele está falando é: agora está reservada para mim a coroa da justiça. Pelo amor de Deus, vamos voltar a esse lugar. A desejar mais do que qualquer outra coisa, ter o Espírito Santo em nós. A entender às vezes o sofrimento por amor a Cristo como alegria. Aí você fala: pastor, é muito fácil. Estou vendo um gelzinho no seu cabelo, um sapatinho bonito. Meu irmão, uma coisa eu tenho certeza no meu coração. Assim como eu já entreguei tantas outras coisas, eu não tenho dúvida que o que Jesus me pedisse. E eu acho que Ele sabe tanto o nosso coração, porque Ele sabe em quem Ele pode confiar. E eu quero perguntar para você: Ele pode confiar em você? Porque às vezes você vai precisar entregar tudo. Todo mundo chegava, hoje é dia das mães, e todo mundo chegava para minha esposa e colocava a mão na barriga dela e dizia: você vai ter uma menina. Aí outro profeta vinha: você vai ter um menino. Aí diziam: você vai ser mãe. E via a gente novo, bonito. Pelo menos me achar um pouco aqui. E falavam: vocês vão ser, olha, vocês vão ser uma família tão linda. Aí minha esposa engravidou. 1 mês, 2 meses, 3 meses.
escutando a batida do coração, vendo a bebê crescer. Com 7 meses a gente vai para o hospital e ela falece na barriga da minha esposa. Ela tem um parto normal, eu seguro minha filha no colo e depois eu enterro. Quantos casais não conseguem passar disso? Ficam presos nessa dor, não posso ter um filho, acabou para mim, acabou meu casamento, acabou minha vida. Hoje as lutas são diferentes da de antes. A gente não precisa passar por masmorra igual Paulo. Mas tem muita coisa que aprisiona a gente. A gente não consegue entregar. Quando eu passei por esse momento, Jesus me ensinou uma lição muito grande. Ele falou: filho, você é capaz de me entregar? Eu posso fazer, mas e se eu não fizer, eu continuo sendo teu Deus? Porque nas igrejas a gente vive uma histeria absurda, que Deus é obrigado a fazer o que você está mandando. Então a pessoa sobe no altar e diz: se você tem fé, Deus vai fazer, eu estou ordenando agora. Tem uma histeria muito absurda que Deus virou o nosso escravo, escravo de profeta. Deus não é escravo de ninguém. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu não vou deixar de ter fé até o final, e eu vou declarar sobre a minha casa que nós viveremos a promessa, nós viveremos aquilo que o Senhor deu. Nós viveremos, e a gente vai continuar declarando, meu irmão, mas não muda em nada para mim Deus continuar sendo o centro da minha vida. Não muda em nada Ele continuar sendo Deus, e Ele que manda como minha vida vai ser e não eu. O que você é capaz de entregar mostra muito sobre que discípulo você é. Que capacidade você tem de entregar? E eu lembro que sobre entrega de Paulo, tem um louvor que sempre fala muito comigo, que foi o louvor que eu pedi para tocar no dia que a gente foi enterrar. E hoje o Dia das Mães é um dia pra gente muito doloroso ainda, porque nós perdemos 2 gestações. E é uma coisa que a gente já lida e tudo mais, e não precisa ficar no final, coitado, não, obrigado gente, Deus continue abençoando vocês. Porque para mim não é um papel de coitado. Todo lugar de dor você tem que construir um altar para Deus. E onde tem um altar para Deus, aquele lugar é ressignificado. Você sabe, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que a gente precisa guardar mais do que qualquer outra coisa é a nossa fé, é falar igual Paulo: combati o bom combate, guardei a... O que ele está dizendo é: quando meu barco estava afundando, eu guardei a fé. Quando me aprisionaram, eu guardei a fé. Quando me apedrejaram, eu guardei a fé. Porque tem muita gente que se perde no caminho e perde a fé. Deixa de acreditar, deixa de sonhar, deixa de dizer: Jesus pode fazer infinitamente mais. E no dia que eu estava levando minha filha, porque não tinha ninguém em São Paulo, toda a nossa família estava no Maranhão, e só eu e a Tainara, e a gente não sabia que ia perder a nossa filha, que fizeram um parto, que eu peguei minha filha e falaram: olha, agora você tem que enterrar. E eu fui sozinho fazer tudo que precisava fazer. Aí eu fui no momento que você podia velar e ficar um tempo, acho que eram 2 horas. E aí falaram: escolhe 3 músicas para você ouvir enquanto você se despede. E eu nunca vou esquecer dessa música, e eu canto sempre porque ela fala muito com o meu coração. Eu fui para lá, Pastor Valmor, parecia um mini estádio o lugar. Saía a família com umas 100 pessoas de dentro do lugar velando o seu parente. Eu entrei sozinho. Sentei na cadeira, comecei a olhar. E a única coisa que eu pedi era: Jesus, enche esse lugar. Mas eu sentia como se literalmente Deus estivesse mandando todos os seus anjos para lá. Eu senti uma presença de Deus como eu nunca senti antes. E aí eu pedi para tocar aquele louvor da Exla. Eu acho que a Michelle é melhor de tom do que eu. Michelle tá aí?